Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está aí chegando ao vivo e quem vai assistir depois. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Isso aqui é o começo de uma série de vídeos que eu vou estar fazendo aí. Boa noite, sobre o estudo aí do livro O Poder do Subconsciente. Todas as pessoas grandes aí que a gente vê na internet, ou autores de livros, né, que de alguma forma foram buscar aí a mudança de suas próprias mentes, colocar os seus projetos aí para funcionar, né, que criaram alguma coisa de bacana, principalmente aí nessa área, né, do subconsciente, eles vão retratar aí sobre esse livro, né, esse livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, né, é um livro muito atual, né? Ele nasceu em 1898 e faleceu em 1981, mas é um livro aí atemporal, né? Quem já leu aí O Segredo, né? Como eu já li mais de uma vez, é um excelente livro aí para a gente estar entendendo aí sobre a lei da manifestação. Mas esse livro aqui, realmente, O Poder do Subconsciente do Dr. Joseph Murphy, realmente muito mais profundo. E eu pretendo aí estar fazendo o estudo dele, né, em alguns vídeos, porque eu acredito muito no poder do estudo. Muitas vezes a gente pega um livro aí, principalmente quem às vezes não tem o hábito, né, da leitura, e você pega um livro aí de um audiolivro, né, de um livro desse, mas a gente fica realmente aí só como alguém que está escutando. A gente não para pensar nos trechos, a gente não reflete aí, a gente não estuda. E eu acho que livros espiritualistas, livros aí que têm o poder aí de elevar aí o nosso nível de consciência, são livros que devem ser estudados, né? Então, pelo menos, eu faço isso. Todo livro que é de expansão de consciência, eu leio um pedaço, eu reflito sobre ele, eu procuro fazer analogia do que eu posso trazer isso para minha vida, como que eu posso colocar de exemplo isso na minha vida, como que eu posso crescer com aquele trecho. Eu acho que livros, assim, espiritualistas, livros aí que estão na parte da psicologia, né, na parte da psicanálise, livros, assim, que, né, tendem a elevar a nossa consciência, devem ser livros estudados, e não simplesmente livros lidos ou, né, escutados aí para quem utiliza muito aí essa ferramenta aí dos audiolivros, né? Facilita, mas não é transformador. O que transforma a vida da gente realmente é o estudo. Eu vejo, por exemplo, eu acompanho muito aí as leituras de livro aí, os estudos, né, da professora Lucilena Galvão, e eu acho assim, o trabalho dela maravilhoso nessa área, né? São muitos livros de filosofia, onde ela vai fazendo aí um paralelo. E é esse trabalho aqui que eu quero fazer com esse livro aqui com vocês. Vou deixar aqui, vou colocar nas outras redes também, para que a gente possa realmente começar a estudar sobre esse livro. Então, como eu já falei, ele viveu em 1898 e ele já começa assim, né? O primeiro capítulo, na verdade, é a introdução. Os milagres que esse livro pode fazer em sua vida, né? Não é pouca coisa isso, né? Em tempos tão antigos, né? Ele já vir com essa proposta aí de que entender esse livro pode realmente causar aí milagres na vida da gente, né? Porque é um livro que vai mexer muito profundamente aí nas nossas crenças limitantes, na nossa forma, né, com dificuldade que a gente tem de lidar aí com algumas questões, né, que estão guardadas aí no nosso subconsciente, né, ou no inconsciente, nessa parte que a gente não acessa, né? O termo aí é importante que a gente saiba, tem uma parte dentro aí da nossa mente que a gente não tem livre acesso. E a maioria das coisas sobre nós está guardado lá. E é importante que a gente comece a acessar aí essa parte, né, que a gente não tem um acesso consciente. Por quê? Porque nessa parte existe muitos recalques, muitos traumas, muitas dificuldades, mas também existe um grande poder, né, de transformação, um grande poder de mudança. E ele vai falar aqui toda hora nesse livro sobre esse poder de mudança, sobre a gente utilizar esse poder que existe dentro de nós, essa força gigantesca que existe dentro de nós, que ele chama de poder do subconsciente, e que vai fazer com que a gente possa ir mudar realmente, né, formas de pensar, formas de agir. A gente vai mudar as nossas ações, porque quando você muda a sua forma de pensar, automaticamente você muda também as suas ações, né? Eu acredito que quem está aí nesse caminho aí da espiritualidade percebe. Hoje, por exemplo, eu vejo que eu tenho muitas crenças diferentes das que eu tinha antigamente. E naquelas crenças que eu consegui trabalhar, que eu consegui mudar, que eu consegui escolher um novo caminho,
com certeza eu comecei a ter outras ações e comecei a ter outros resultados. Então é muito importante que a gente pare para pensar sobre isso. Então ele fala assim: todo mundo via acontecer milagres a homens e mulheres, em todas as situações de vida. Milagres lhe acontecerão também quando você começar a utilizar o poder mágico de sua mente subconsciente. Então, o objetivo do livro é esse: é ensinar que a maneira habitual de pensar e formar imagens mentais modela, configura e cria o seu destino. Ele vai estar falando muito aqui sobre a modelagem, né? Que aí, quando a gente vai aí na PNL, a gente descobre essa ferramenta aí da modelagem, que é a gente criar aí, né, no nosso campo mental, as imagens que a gente quer ver projetado na vida da gente. Normalmente a gente não faz isso, né? Muitos porque não sabem, e quem sabe não acredita que quando a gente começa a construir essas ideias na mente, a gente tem capacidade de projetar isso aí na nossa vida também. E na verdade é assim mesmo que a gente faz, e sabendo ou não sabendo dessa ferramenta da nossa mente, é assim que a gente faz o tempo todo. Né? Eu sempre falo assim em atendimento, né? Quando às vezes a pessoa chega com uma crença limitante do tipo assim, né? Muitas mulheres às vezes falam, né? Hoje em dia não tem mais nenhum homem que presta. Isso é uma crença, isso não é a verdade. Isso é a realidade que a pessoa desenvolveu a partir de algumas experiências que ela teve e ela cria isso como uma verdade absoluta. Não existe mais alguém para se relacionar aí de uma forma saudável na vida. E a partir dessa realidade que ela cria, não é uma realidade real mesmo, não é isso. Existem pessoas no mundo bacanas para se relacionar, mas você tem tanta certeza que não existe que todo o teu pensamento é voltado para isso, o teu olho fica treinado para simplesmente só enxergar esse tipo de pessoa. Então, se entrar numa sala e tiver 9 pessoas, 9 homens, por exemplo, que não prestam, e um cara bacana que de repente poderia ser aí um bom companheiro para você, você tem essa crença tão forte de que não existe mais uma pessoa bacana para você conviver, que o seu olho não vai conseguir nem enxergar essa pessoa legal. Teu olho vai estar totalmente treinado para quê? Para enxergar aqueles que não servem. E aí as crenças, elas vão cada vez mais se acumulando, elas vão cada vez mais se reforçando, porque como você está treinado para encontrar pessoas aí que validem aí a sua crença limitante, cada vez que você realmente encontra alguém e essa pessoa confirma essa crença limitante, mais você tem essa certeza guardada aí no seu subconsciente. Essa não existe mais uma pessoa que presta e eu não vou conseguir mais me relacionar com ninguém. Então, funciona desse jeito. Então, às vezes, a gente não tem essa ideia do poder que existe dentro aí da nossa mente. A gente não consegue entender que aquilo que eu crio mentalmente, aquilo que eu tenho certeza que existe, é aquilo que acaba se manifestando e manifesta mesmo. Depois que a gente começa a estudar essa parte aí da mente, nessa parte aí de projeção, essa parte aí de visualização, você começa a ter medo até, né, da sua própria mente. Por quê? Porque você percebe, eu percebo claramente eu formando aí meus processos mentais. E as crenças limitantes, elas estão muito ligadas a isso. A gente tem tanta certeza que aquilo é real, que por mais que as pessoas falem que não é, a não ser que você consiga mudar essa crença, você consiga aí criar um novo mecanismo de crença, você consiga colocar alguma crença nova em cima daquilo, você vai ter certeza. Aquilo é real para você. Por isso que as pessoas discutem, né, muito umas com as outras. Não é isso, não é o que você pensa, mas para a pessoa é. Enquanto ela não chega à conclusão de que aquela crença não é real, para ela é. E é disso que esse livro vai falar, né? Da gente acessar esse poder que está dentro de nós para que a gente utilize para onde? Para o nosso benefício e não para a nossa destruição. Porque esse poder que existe em nós, de criação aí, de realmente imaginar as coisas e isso se manifestar na vida da gente, pode ser tanto para o bom quanto para o ruim. Pode ser tanto para a gente desenvolver algo de bom na vida da gente, quanto a gente para desenvolver aí as piores tragédias aí na vida da gente. Vai depender de que forma a gente utiliza aí realmente o nosso poder de pensamento, as nossas palavras. As palavras e pensamentos criam atitudes, criam ações, que criam reações. Isso a gente começa a colher aquilo que a gente planta. Então, se a gente sabe que existe um poder dentro de nós, né, um poder de criação dentro de nós, por que a gente não começa a criar uma crença que não seja limitante em relação a isso? Poxa vida, descobri que eu tenho um poder dentro de mim.
e que esse poder eu devo usar ele ao meu favor. De que forma? Utilizando realmente melhor as palavras, utilizando melhor aí o que você fala com as outras pessoas, utilizando aquilo que você lê, aquilo que você assiste, aquilo que você se entope aí de informação. Mas para isso a gente tem que começar a criar essa crença de que esse poder existe. E aí ele fala assim: você sabe as respostas? Por que uma pessoa está triste e a outra feliz? Por que uma vive alegre e próspera e a outra pobre e sofredora? Por que uma está assustada e ansiosa e a outra transbordante de fé e confiança? Por que alguém tem uma bela casa enquanto a outra leva uma existência humilde num cortiço? São questões que a gente para aí para pensar. Muitas vezes a gente vê isso, né, aqui no mundo. Você vai vendo aí uma total discrepância aí de situações. Às vezes a gente vê pessoas muito bacanas, né? Eu penso muito isso. Você vê pessoas assim que você fala, puxa vida, essa pessoa é tão bacana, por que ela só sofre? Por que ela só, né, pasta na vida? Uma pessoa que não faz mal para ninguém. E muita gente perde até a fé em Deus, né? Fica aí com essa sensação de que Deus não tá cuidando, porque você vê pessoas às vezes que nem são tão legais e, né, estão se desenvolvendo, né, pelo menos de forma material aqui nesse mundo, enquanto você vê outras que são pessoas aparentemente melhores, mas estão aí em sofrimento, e aí você começa a questionar, né? Então, por que tem de um jeito, tem do outro? Aí ele fala assim: por que uma é um grande sucesso na vida e a outra um vergonhoso fracasso? Por que um orador é notável e imensamente popular e o outro medíocre e ignorado? Por que uma pessoa é um gênio em seu trabalho ou profissão liberal, enquanto outra trabalha penosamente durante toda a vida, sem conseguir realizar coisa alguma que vale a pena? Por que uma pessoa é salva de uma doença incurável e outra não? Por que tantas pessoas boas, bondosas, religiosas sofrem, na mente e no corpo, as torturas dos condenados ao inferno? Por que tantas pessoas imorais têm sucesso, prosperam e desfrutam de uma saúde radiante? Por que o casamento de uma pessoa é feliz e da outra é infeliz e frustrante? Haverá uma resposta para essas perguntas no funcionamento de suas mentes, consciente e subconsciente? E aí ele encerra assim esse trecho. Sem a menor dúvida. Enquanto a gente realmente não compreende isso e não aceita, porque tem muita coisa que a gente até ouve, a gente até fala, pode ser, mas a gente não aceita isso aí dentro do fundo do nosso coração. É um grande salto, né? Como o Hélio Couto diz, é um grande salto quântico que tem que existir aí dentro de nós. Existem saltos na vida da gente, na nossa consciência, que tem que acontecer. É um racha, onde você realmente diz, isso é a verdade. Nossa, ouvi isso e realmente isso fez sentido para mim. É a verdade. E isso daqui é uma das coisas que, em algum momento, se você quiser começar a entender mais aí sobre a sua própria mente, começar a entender aí mais por que a sua vida você quer ir para um lado, mas parece que tudo te leva para o outro. Você planeja que as coisas sejam assim e de repente começa a dar tudo errado ou vai para outro lado que você nem imaginava. Enquanto você não aceita que existe uma resposta aí no funcionamento das nossas mentes, tanto a consciente, que é o poder das nossas escolhas, mas um infinito iceberg aí embaixo aí do mar, que a gente não tem aí nem consciência do que tá rolando, mas a gente percebe que tem algumas coisas de errado pela forma como a nossa vida funciona aqui. Eu sempre percebo, quando as coisas estão dando muito errado para mim, eu nem questiono, né, será que é a minha própria mente? Eu já tenho aí a plena convicção. A minha mente está me derrubando. A minha mente está criando esse tipo de coisa para mim. Então aí ele fala assim, a razão para escrever esse livro. O que me levou a escrever esse livro foi o profundo desejo de passar a outras pessoas as respostas que encontrei para essas e outras perguntas semelhantes. Tento aqui explicar as grandes verdades fundamentais de sua mente, usando a mais simples linguagem possível. Acredito que é perfeitamente possível, usando linguagem comum, explicar leis básicas e fundamentais da vida e de sua mente. Isso aqui é uma das coisas mais lindas aqui desse livro, né? Para quem chegou agora aí, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, que é fácil, é um livro muito fácil aí de ler, é um livro gostoso, apesar de ser um livro grosso, mas é um livro que vai te conduzindo, aí vai formando aí uma ideia do pensamento, né? E aos poucos ele dá muitos exemplos, isso que é maravilhoso aqui desse livro.
Porque através dos exemplos, das parábolas, das histórias, a gente vai reforçando isso dentro de nós. Cada vez que a gente ouve uma história, né, sobre um determinado assunto, aquilo vai fortalecendo em nós aí a certeza de que, né, isso também é possível. E aqui tem muitos exemplos. E ele fala então isso, ó, insisto que estude esse livro, então não é um tipo de livro que você ouve. Por isso que audiobook dificilmente faz diferença na vida da pessoa desse livro aqui. Se ela não sentar para estudar, e essa aí é a minha proposta aí nos próximos dias, estar estudando esse livro realmente com as pessoas. Por quê? Porque se a gente não estudar, a gente não consegue entender o que ele está falando e principalmente, que é o que ele fala, aplicar as técnicas aqui descritas. Existem muitas técnicas aqui, muitas relacionadas aí à hipnose, auto-hipnose, PNL, programação neurolinguística, modelagem, tudo que a gente vê aí sendo utilizado hoje, né, em muitas vertentes terapêuticas, muito disso vem desse livro aqui. Eu vejo em consultório, o pessoal tem esse livro, por quê? Porque é um livro aí de cabeceira para quem quer conhecer aí o funcionamento da própria mente. E aí ele fala assim: esse poder milagroso de sua mente subconsciente pode curá-lo da doença, por exemplo, e torná-lo mais uma vez enérgico e forte. Aprendendo a usar seus poderes interiores, você abrirá a porta da prisão do medo e entrará na vida descrita por Paulo como a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Uma das coisas bacanas para mim desse livro aqui é que Joseph Murphy ele era cristão, né? E eu sou cristã também. Então ele vai trazer bastante referência da Bíblia, vai trazer bastante referência dos Salmos, de textos bíblicos mesmo, dos evangelhos, e isso vai até abrindo a nossa mente aí em relação à Bíblia, né? Muita gente não lê, muita gente aí que se declara cristão não tem o hábito da leitura da Bíblia, mas depois desse estudo desse livro aqui eu tenho certeza, você vai sentir aí mais vontade aí até de ler aí sobre a Bíblia, ler os trechos de Jesus, as parábolas, e realmente isso que é mais importante, trazer para a nossa vida diária, que às vezes a gente vê as parábolas de Jesus, mas a gente não consegue fazer, né, a transição entre o que ele conta e a nossa vida, como é que está acontecendo aqui. Isso também, esse livro é maravilhoso, porque também tem essa possibilidade. E aí ele continua, liberando o poder milagroso. A cura pessoal será sempre a prova mais convincente dos poderes de nosso subconsciente. Há muitos anos, consegui me curar de um tumor maligno, um sarcoma, na terminologia médica, usando o poder curador da minha mente subconsciente, que me criou e ainda mantém e dirige todas as minhas funções vitais. Quando ele fala isso, eu lembro aí do livro da Louise Hay, né? Você pode curar sua vida, que é um outro livro que eu acho que é um livro de cabeceira aí para quem busca, né, esse crescimento aí espiritual, busca esse entendimento aí sobre si próprio, sobre a própria vida, né? Louise também passou por um problema sério de saúde e muitas vezes é isso que acontece com a gente, né? As nossas catarses, né? E o mundo parece que está passando por muitas catarses, eu percebo isso claramente. Tá todo mundo aí passando, parece que um processo de mudança interna. Acho que a pandemia acabou acelerando muito aí essa situação interna das pessoas, né? Nível de ansiedade, de angústia. E o que isso faz, né? Isso vai criando muita catarse na vida da gente. Eu não sei vocês, mas eu percebo as catarses que acontecem comigo. Formas errôneas de pensar, formas errôneas de reagir, vão gerando aí efeitos negativos aí na vida, né? Isso vem em forma, muitas vezes, ou de uma perda financeira, ou pode acontecer aí um problema de sintoma, né? Algum tipo de doença que aparece. Normalmente, eu faço muito isso, né? Quando aparece algum sintoma em mim, quando aparece algum problema de saúde, qualquer coisa que aparece, eu já me volto para dentro, né? Para começar a refletir aonde a minha mente está aí com problemas, né? Aonde eu estou aí com uma percepção errônea. E, normalmente, se a gente tiver aí esse desapego do ego, né, e desprendimento, a gente vai começar a ver, poxa vida, aqui tem sujeira mental, aqui tem falta de perdão, né, quem nunca tem problema aí de falta de perdão que atira a primeira pedra, né, com certeza no dia a dia a gente vai gerando muitas situações aí que a gente fica magoado, que a gente fica triste, que a gente gostaria de ter revidado e não revidou, que a gente gostaria de ter falado e não falou, coisas que você vai recalcando, você vai guardando aí nessa parte mais profunda aí da sua mente e depois acaba vindo o quê? Em forma de sintoma. Então as catarses elas acontecem
E é por isso que é tão importante a gente entender aí a nossa mente, para quê? Para que quando vem uma catarse na vida da gente, não importa, qualquer situação aí que dá um chacoalhão na vida da gente é uma catarse. Quando dá aquele chacoalhão, a gente realmente comece aí a entender esse poder milagroso aqui que tem dentro da nossa mente subconsciente, para que a gente utilize ao nosso favor e não para nos destruir. Muita gente, por não saber, utiliza aí a palavra, utiliza aí o uso da palavra mesmo, né? Os pensamentos, a palavra falada, a palavra pensada, ela utiliza isso de uma forma para derrubá-la e não para edificá-la. Se a gente não entende, a gente normalmente vai utilizar de qualquer jeito. Quando você entende e aceita, é mais do que entender, você tem que aceitar. Isso é assim. Quando você aceita, aí você começa realmente devagarinho a se controlar, né? É mais difícil muitas vezes controlar a palavra pensada, né? A palavra pensada é mais difícil, mas a palavra falada é o primeiro estágio, né? Deixar de falar aquilo que não é bom. Se for falar alguma coisa que não é bom, que seja em ambiente para cura. Eu sempre falo isso, né? Eu, como psicanalista e trabalho aí com terapias, eu falo, a gente tem que falar dos nossos problemas para buscar cura. Você conversa para encontrar solução. Aquela coisa que a gente tem de conta para um, conta para outro, né? Fala com um, desabafa com o outro, e daqui uma semana fala de novo. Isso aí não é terapia, por isso que muita gente fala assim, né? Quando eu preciso de terapia, ou eu bebo, ou eu me junto com uma amiga, ou eu falo com uma amiga. Muitas vezes isso não é suficiente, né? É importante que a gente até a autoanálise é importante. Quem conseguir fazer é importante, né? Você não precisa necessariamente aí de um terapeuta para te ajudar nesse processo, mas você precisa de um tempo com você mesmo. Você tem que acalmar, você tem que serenar sua mente, você tem que começar a perceber o que está acontecendo dentro de você, você tem que perceber os sentimentos que estão aqui dentro, você tem que perceber o grau de ansiedade que você está, e você tem que começar a dialogar com isso e ver de onde veio, qual que é a fonte, começar a liberar o perdão em relação àquilo que aconteceu. Então, é um processo de cura. Isso sim. Aí a gente pode entrar em contato com as nossas dores, com as nossas mazelas, com os nossos traumas. Aí é muito legal, é necessário, tem que ser feito. Porque enquanto você não reconhece o problema não tem solução. Mas a gente ficar alimentando aí a nossa vida com todo tipo de negatividade, falando de negatividade, isso realmente não cura. Ao contrário, a gente reforça aí tudo dentro de nós. E ele continua assim, liberando o poder milagroso. A cura pessoal será sempre a prova mais convincente dos poderes do nosso subconsciente. Há muitos anos, ele fala assim, aqui ele já foi, né? Que é falando da doença dele. Aí ele continua assim, a técnica que apliquei nessa ocasião é explicada em detalhes nesse livro. Tenho certeza de que ela inspirará outras pessoas a confiar na mesma presença curadora infinita que reside nas profundezas subconscientes de todos nós. Graças aos bondosos conselhos de um velho médico, compreendi de repente que é natural supor que a inteligência criadora, que formou todos os meus órgãos, modelou-me o corpo e fez o meu coração bater, pode consertar o trabalho de suas próprias mãos. Ou, como diz o velho provérbio, o médico pensa a ferida e Deus a cura. Gente, isso aqui é de uma magnitude, é muito maravilhoso, né? Nós temos esse entendimento aí de que existe um construtor em nós, né? Se a gente não é a gente quem se construiu aí dentro da barriga da nossa mãe, porque a gente não estava consciente naquela hora, e tudo foi entrando no lugar, né? Todas as células foram se formando, foram formando órgãos, sabiam para onde que elas tinham que ir, sabiam o local correto aí de montagem do nosso corpo. Se existe um construtor, se existe aí um arquiteto realmente que modelou, né, esse corpo dessa forma, é impossível que esse arquiteto realmente que existe dentro de nós não saiba aí como nos consertar, né? O primeiro passo, eu acho, aí da fé, né, espiritual, né, da fé religiosa, não de religião, mas de se religar aí, né, de religar e que é de se ligar aí a Deus. A gente entender isso, que existe esse poder que nos criou, e esse poder sabe, ele tem um projeto na mão. Então ele sabe aí como consertar. Eu acho que é o primeiro passo realmente aí para que a gente busque aí, né, independentemente de estarmos fazendo um tratamento, de estarmos buscando, né, tomando os remédios e tudo mais, mas a gente também confiar que esse poder, ele tem a capacidade aí de consertar aí tudo que, né, que
não esteja fora de lugar, com certeza é fundamental. E talvez a nossa maior ajuda aí, né, seja sair da frente. Como o Hélio Couto diz, a gente tem que sair da frente para que esse poder entre em ação. E normalmente a gente sai da frente quando a gente começa a acionar aí o poder do perdão, o poder da gratidão, né? O poder desse reconhecimento, de dobrar os joelhos para esse poder que existe dentro de nós, ou seja, a gente sai da frente aí com o nosso ego, a gente deixa que esse poder comece a atuar aí dentro de nós. Mas se nós não criarmos essa crença muito forte de que existe aí realmente esse criador, essa inteligência criadora dentro de nós, a gente não consegue nem continuar. E aí ele fala assim: acontece maravilhas quando você reza eficazmente. A prece científica é a interação harmoniosa, cientificamente dirigida para um fim específico, dos níveis conscientes e subconsciente da mente. Esse livro vai lhe ensinar a maneira científica de obter acesso ao reino de poder infinito existente em você, permitindo-lhe conseguir o que realmente quer na vida. Você deseja uma vida mais feliz, mais plena, mais rica? Comece a usar o poder milagroso de sua mente e remova do caminho os obstáculos nos assuntos diários, na solução de problemas de negócios e traga harmonia para seus relacionamentos familiares. Recomendo que leia várias vezes este livro. Seus muitos capítulos lhe mostrarão como funciona esse poder maravilhoso e como você poderá trazer para o primeiro plano a inspiração e a sabedoria que há em você. Aprenda as técnicas simples de impressionar a mente subconsciente. Siga a maneira científica de estabelecer ligação com o tesouro infinito. E leia esse livro com todo cuidado, com seriedade, com carinho. Prove a si mesmo a maneira espantosa como ele pode ajudá-lo. Esse livro pode ser, e acredito que será, um momento decisivo em sua vida. Já é aí a quarta vez que eu leio esse livro, e cada vez que eu leio é um espanto. Porque é engraçado, né? Livros espiritualistas, você lê uma vez e você capta algumas coisas, aquilo que você precisa, aquilo que você dá conta de absorver. Então, você não consegue pegar tudo. Quando você lê uma segunda vez, você vai perceber, existe toda uma nova percepção, porque você já teve uma expansão de consciência, a sua mente já se expandiu. Então, você consegue absorver coisas que você não percebeu da primeira vez. Na terceira vez, vai mudando. Então, como que é importante que a gente realmente faça aí o uso da leitura? Gente, a leitura ela é fundamental na vida da gente, de bons livros. Nada como a leitura e o estudo para que a gente comece a colocar na nossa vida prática aquilo que realmente funciona. Eu vejo aí, né, nessa moda que a gente está aí dos Reels, né, que são os vídeos curtos na internet, e são muito legais, mas é só a pontinha, né? Uma pontinha para você conhecer aí a didática da pessoa que está fazendo aquele vídeo. Mas eu sempre aconselho, busque os vídeos longos dessa pessoa. Se você gostou do Reel de alguém, você precisa assistir os vídeos longos dela, buscar na rede vizinha, de repente, estudos que ela faz sobre aquele assunto. Por quê? Porque nada substitui realmente o conteúdo e, assim, a gama do conteúdo. Em um vídeo de 1 minuto e meio, dificilmente é possível a gente passar o quê? Algo profundo, algo que tem a capacidade de transformar o quê? A sua visão das coisas. Porque na vida, enquanto a gente não muda a visão das coisas, a gente não muda a nossa realidade. A minha realidade é diferente da sua, sobre N aspectos. Você pensa de uma forma em relação à vida e para você isso é a realidade. Eu penso em relação à vida algumas coisas e essa é a minha realidade. E a minha realidade é construída a partir do quê? Das minhas crenças, das minhas percepções, né? Das minhas crenças limitantes, dos meus traumas, das minhas dificuldades. Você cria de acordo com as suas. Então, a realidade, existe uma realidade que é com R maiúsculo, que é a realidade última, né? A realidade de todas as coisas, mas a gente não acessa essa realidade. Por quê? Porque a gente, enquanto ego aqui nesse mundo, a gente cria a partir das nossas percepções. Então, as pessoas brigam muito aí sobre o que é a realidade, mas não conseguem compreender esse exemplo prático de que você forma a sua realidade através das suas percepções. E eu formo das minhas. Então, aquilo que eu acredito é de acordo com aquilo que eu vejo como realidade é a partir daquilo que eu acredito. E isso pode mudar. Tem muitas crenças aí na minha vida que eu já destruí, porque não me faziam bem, ao contrário, né? Me prejudicavam muito, me atrapalhavam muito a vida e através de
tratamentos, através de modelagem, através realmente aí de reflexões, eu fui transformando. Então, existem muitas crenças que ainda precisam ser trabalhadas e tenho feito esse trabalho cada vez mais, mas algumas que atrapalhavam muito a minha vida, já dei fim, graças a Deus. E você precisa começar a pensar sobre o que você pensa. Isso é a verdade? Questione, comece a questionar. Isso é a verdade absoluta? Isso é realmente a realidade aí com R maiúsculo? Ou é a minha percepção sobre isso que está criando aí o molde da minha vida, né? Primeiro passo aí. Aí ele continua assim: todos oram. Você sabe como orar eficazmente? Quanto tempo se passou desde que a oração era parte de suas atividades diárias? Em emergências, ocasiões de perigo, de problemas, doenças, ou quando a morte espreita, orações jorram de nós. Leia o que diz nos jornais. Vai encontrar notícias de em todo o mundo. Pessoas estão rezando por uma criança atacada por uma doença tida como incurável, por paz entre as nações, por um grupo de mineiros presos no fundo de uma mina inundada. Mais tarde, quando sair a notícia de que foram salvos, os mineiros dirão que oraram, enquanto esperavam por socorro. Não há a menor dúvida de que a prece é uma ajuda sempre presente em momentos difíceis. Mas por que você tem que esperar que surjam problemas para tornar a prece parte integral e construtiva da sua vida? As respostas espetaculares à oração dão manchete e são objetos de depoimento sobre a eficácia da prece. Mas o que me diz das inúmeras preces humildes de crianças, daquelas orações simples, de graças à mesa todos os dias, de devoção sincera, quando o indivíduo busca apenas comunhão com Deus? O trabalho com pessoas levou-me a estudar as várias maneiras de focalizar a questão da oração. Experimentei-lhe o poder em minha própria vida e conversei e trabalhei com inúmeras pessoas que se beneficiaram muito com a ajuda de orações. O mais difícil em geral consiste em ensinar as pessoas a orar. Problemas dominam suas mentes e bloqueiam sua capacidade de escutar e de compreender. Elas precisam de fórmulas fáceis de seguir e, obviamente, de modelos práticos simples e específicos. Então, ele vai trabalhar muito também aqui nesse livro, essa questão da oração. E a gente, é mais uma crença aí que a gente pode começar a colocar aí na nossa cabeça. Será que a gente precisa usar a oração aí só quando os problemas se avolumam? Ou não é mais inteligente a gente começar a utilizar aí a oração nos momentos mais felizes aí da vida da gente? Será que a gente tem que esperar ter problemas para realmente entrar em contato com Deus? E muitas vezes a gente confunde, viu, gente? Daqui a pouco eu tô saindo aí para ir fazer um estudo, né, bíblico. E então, daqui a pouco tô acabando. Mas estudar, né, fazer um estudo bíblico, se juntar com um grupo espiritualista, ir aí numa missa ou num culto, ou qualquer outra coisa que você vá, ou numa casa espírita, isso daí é uma preparação para o momento de introspecção. Oração não é simplesmente ficar num grupo assistindo uma missa ou um culto, ou né, uma reunião numa casa espírita. Não é. A oração é o momento onde você está com Deus sozinho. A oração é aquele momento onde você se fecha com você mesmo, como Jesus Cristo diz, né? O Pai que te vê no oculto, ele ouve tudo que você diz, é aquele momento que você se fecha e você vai conversar, você vai aí meditar na palavra, você vai entrar em contato com Deus e você vai conversar com ele, vai ouvir, né? Não só conversar, como você também vai ouvir. E muita gente não faz isso. Muita gente fica na parte da religiosidade, mas nessa parte da entrega, do ato de colocar-se aí nos braços de Deus e conversar com Ele, esse aí é um ato que muitas vezes as pessoas não fazem, só vão fazer realmente quando os problemas aparecem. Eu acho que é uma loucura a gente fazer isso, né? Porque a mente abalada muitas vezes não deixa nem que a gente consiga aí ouvir a voz de Deus. Deus, para mim, é como se fosse uma grande estação de rádio, tá falando com a gente 24 horas por dia. A todo instante, Deus está nos enviando aí vibrações de bênção, vibrações de alegria, de paz, de harmonia. Mas a nossa mente está tão caótica, a nossa mente está tão maluquinha que a gente não consegue serenar para ouvir. Então, os momentos de alegria, os momentos de paz, os momentos, né, com o coração tá leve, que você não está com grandes problemas, é o momento onde você mais tem que estar em oração. Porque aí, quando surge um problema, você tem uma segurança, você já formou um profundo sentimento de comunhão com Deus. Então, por hoje nós vamos ficar aqui, tá?
Pretendo aí dar continuidade nesse estudo. Quem quiser aí me acompanhar nesse estudo será muito bem-vindo. Se vocês puderem enviar aí para pessoas que vocês acham que gostariam de estar estudando junto comigo esse livro aqui do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, vai ser muito legal. Eu pretendo ir fazendo trecho a trecho para que a gente realmente, porque assim, é um grande dom para mim. Eu sei que isso porque é uma coisa que eu amo fazer, que é o quê? Estudar e passar aquilo que eu estudo. Né? Dividir com as pessoas. Eu já faço esse trabalho aqui pelo WhatsApp com um grupo grande de amigos de estudar livros, mas agora eu vou aí para as redes sociais também atingir aí novas pessoas, né? Não só um grupo grande de amigos que eu tenho muito queridos, já faz muito tempo que eu faço estudo de livros, mas agora expandindo isso aí para maior número de pessoas que eu puder. Se eu puder aí colocar uma sementinha no coração de cada um de estudar, de começar a comprar os livros e começar a estudar aí como realmente alguém que está aí com muita vontade de descobrir uma nova forma de pensar, de mudar crenças, eu já vou ficar muito feliz aí com esse projeto. Então, uma excelente noite, paz e bem. Pretendo amanhã continuar. Sejam muito bem-vindos. Eu vou deixar aqui gravado, né, no canal. E aí, quem quiser continuar, seja muito bem-vindo aí, né, nessa jornada aí desse estudo. Muito obrigada, fiquem com Deus. Muito obrigada.